Tudo bem com você? Você é uma pessoa que está aqui com certeza porque está enfrentando dificuldade de aprender inglês, né? Você já estudou durante muito tempo e quando chega na hora de falar, você trava, você para e então vem aquela ideia. Eu sou uma pessoa muito tímido, uma pessoa muito tímida e eu não consigo falar por causa dessa timidez, ela me trava. Mas será se é isso mesmo? Você acredita que a timidez te impede de falar? Eu vou falar hoje sobre esse vídeo sobre uma questão que talvez você não tenha ouvido por aí, em nenhum outro lugar, mas eu vou falar porque eu passei por isso. Eu também sou uma pessoa, uma ex-tímida, né? Assim, não 100%, ainda tenho umas certas dificuldades, tem coisas que me deixam nervosa, mas eu acho que eu vou partilhar aqui com vocês coisas que vocês não pensaram, não perceberam ou não escutaram até agora. Então, as perguntas que eu quero que você, talvez até o final do vídeo tenha resposta seria: como é que então você pode superar a timidez, começar a mudar isso e começar finalmente a falar inglês? Com coragem, com autoconfiança. Uma outra pergunta melhor ainda, que eu acho que é mais interessante, que a gente vai direto aos motivos, é: de onde vem a timidez? Por que as pessoas ficam tímidas em certos momentos, em certas situações da sua vida? Então, eu vou levar você através dessa ideia, por quê? Porque eu, como eu te falei, eu sou uma pessoa que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu nunca imaginei que eu teria essa coragem de vir aqui, gravar vídeo, aparecer na internet, produzir conteúdo, falar com pessoas, passar o que eu aprendi para outros, porque eu imaginava que eu não teria essa coragem. A timidez era uma coisa que não me deixava fazer isso. Então, muita coisa na minha vida atrasou. Eu demorei, apesar de eu já saber inglês na minha cabeça, conhecer muito bem, eu não tinha coragem de falar. E a gente sofria com várias coisas, como as questões que pessoas que sofrem com timidez já conhecem muito bem, né? Então, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Talvez seja um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Pode ser que alguém fique chateado, mas segura até o fim que você vai ver que vai fazer sentido e vai te ajudar. Então sejam muito bem-vindos a esse canal, eu sou a Flora. O objetivo que eu tenho nesse canal é porque eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade de falar inglês, mas não é porque é por causa do livro, não é por causa da metodologia em si, mas é que existem bloqueios emocionais que vão além daquilo comum, daquilo normal que as pessoas falam, né? Eu quero fazer uma coisa diferente que vá se aprofundando além do básico conhecido. Então, eu tenho aqui abaixo os links, se você quiser entrar em contato, quiser fazer pergunta, tiver dúvidas, está com dificuldade, não sabe para onde olhar, está se sentindo travado, entre em contato. Também eu ofereço uma aula gratuita experimental para você conhecer o método, conhecer forma de que você pode mudar o seu aprendizado, como você pode expandir o seu conhecimento, né, no inglês de uma maneira muito mais tranquila, fora daquelas coisas chatas, antigas, gramática, exercício, uma coisa mais suave. Que é o método que eu uso também para mim mesmo, para aprender novos idiomas. Agora eu tô aprendendo holandês e é assim que eu tô aprendendo. Sem pegar livro de gramática, fazendo uma coisa mais calma. Então, os últimos vídeos que eu deixei aqui no canal, eu gravei já faz um tempo. Talvez vocês não tenham percebido, mas é que eu tive que fazer uma viagem, fui a Portugal, eu moro aqui nos Países Baixos. Eu fui a visitar meus pais, que estão, assim, idosos, doentes. E então eu fui ao Porto. Não é um tempo muito bom para fazer viagens essa época do ano, porque é inverno. Lá em Portugal chove muito. Esse ano choveu muito além do comum. Todos os rios estavam transbordados. Tinha água em tudo quanto é lado. Tá, todo lado estava inundado. Teve muita destruição. Muitas coisas que um tempo desse traz. Mas serviu para fazer uma boa a ver a minha família, que já fazia muito tempo que eu não ia lá. E durante essa visita também eu fiz um pouco de reflexão sobre as mudanças que aconteceram na minha vida. Falo mais aqui nesse canal sobre a questão do inglês, né? Como eu posso passar um conhecimento para você te ajudar a superar os bloqueios, os medos e perceber coisas que você ainda não viu. Mas eu também acho, eu sempre falo que não é só o inglês, tem a ver com todas as partes da nossa vida. Nós não somos separados, né? Cada questão, cada lado, cada área da nossa vida, ela tá conectada uma com a outra. Se a pessoa não tá bem no relacionamento, ela não tá bem no trabalho, ela não tá bem consigo mesma, na saúde, não tá bem
emocionalmente. Então, é tudo uma coisa ligada à outra. Eu fui lá e eu vim com essa reflexão de quanto eu mudei na questão de aprendizado, de conhecimento, não, digamos, de uma maneira assim, se sentindo com superioridade, mas vendo a diferença de onde da família que eu vim, de todas as questões, de todos os problemas que eles tiveram, que ainda têm, e isso reflete nas doenças que eles trazem, né, no corpo, e de quanto que eu consegui mudar através do aprendizado. Eu não falo muito sobre isso nesses vídeos aqui, eu já falei mais no passado nesse canal, que é sobre o meu processo de superar a depressão, de superar a ansiedade, e de voltar a viver, de voltar a ter uma vida interessante, de voltar a uma vida feliz e alcançando as coisas que eu desejo, né? Coisas que fazem a gente feliz, num relacionamento amoroso, relações de amizade, a capacidade de a gente fazer o que gosta, de estar com saúde, de fazer exercício, se sentir bem. Então são tudo coisas que quando a gente volta para ver, né, faz essa comparação, a gente percebe como que houve essa mudança e como que a gente só consegue como que eu consegui e como eu percebi que do jeito que eu estava no passado, eu não conseguiria ter alcançado, por exemplo, ter um relacionamento como eu tenho agora. Porque com os traumas e todos os problemas que eu teria, eu só encontrava pessoas também problemáticas. Não é que agora tá tudo perfeito, mas é um desenvolvimento, é uma expansão de consciência e eu espero que eu consiga passar alguma dessas coisas aqui para você nesse canal. Então, vamos lá. O nosso foco de hoje é a timidez quando você vai falar inglês. Eu quero criar mais segmentos nesse vídeo, né, nesse canal. Eu acho que eu quero fazer uma coisa assim, eu quero falar sobre o tema em questão aqui no início, depois eu quero fazer reações a notícias, a curiosidades, a fatos relacionados ao aprendizado do idioma. Então, se você quiser ver só a primeira parte, falando sobre realmente sobre a timidez, sobre como você pode mudar como você pode melhorar o seu inglês, como você pode encontrar novas técnicas de olhar o aprendizado de inglês, você assiste a primeira parte. Depois, se você quiser assistir as curiosidades, você continua assistindo. Eu vou testar esse novo modelo. Então, vamos lá. Como que geralmente a timidez como ela aparece, né? Como que é a timidez na vida real? Você, se é uma pessoa tímida, deve já se conhecer o que acontece. Eu lembro que eu sofria muito para fazer apresentações na faculdade. Quando a gente tinha que fazer trabalho de grupo, apresentar, era um pesadelo. Eu não conseguia dormir e na hora, eu não lembro, tipo, sumia tudo, dava um branco, sumia, eu ficava ali em corpo, mas o espírito, a alma desaparecia. Por exemplo, quando a gente tá em um grupo e, por exemplo, cada um tem que dizer uma coisa, né? Tem aquele monte de pessoas, cada um tem que se apresentar ou falar alguma coisa. E quando vai chegando a minha vez, a sua vez, o coração começa a disparar, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Aí você também, é uma outra coisa que eu acho que acontece também com a pessoa que tá tímida, ela tá num lugar onde tem outras pessoas, se alguém tá conversando com outra pessoa e alguém dá uma risada, né, uma risadinha, você logo desconfia, ah, meu Deus, aquela pessoa tá falando de mim, estão rindo de mim, é do meu cabelo, é da minha roupa, é do meu sapato, o que essas pessoas estão pensando sobre mim? É sempre uma constante autoobservação. E o que isso tem a ver com o aprendizado nosso tema aqui, que é o inglês, né? Ou qualquer outra língua, outro idioma. Aprender a falar, ter a fluidez, né, a fluência, né, a fluidez de falar o inglês, é muito importante que você interaja, que você fale com as pessoas. É claro que você pode fazer exercícios em casa sozinho, mas no final das contas, você aprende inglês porque você quer se comunicar com as outras pessoas, você quer comunicar com o mundo, né? Com a empresa que você vai trabalhar, com as pessoas que você quer conhecer. Então, isso vai fazer parte de uma troca. E por que pega muito? Porque para você ter uma fluência, você precisa praticar, você precisa conversar e ter esse contato. E aí que a timidez pega, porque é nesse momento que você vai ter que enfrentar a realidade, a vida real. E você vai ter que colocar você mesmo nesse lugar.
E o que que acontece? Quais são os conselhos tradicionais que você vai ver por aí, vai ver no YouTube, as pessoas falam, né, sobre os conselhos comuns, sobre como você pode superar a ansiedade. Eles falam de duas coisas. Eles primeiro falam que se você conhece uma pessoa tímida, tenha empatia por essa pessoa, ajude a pessoa, deixa a pessoa falar. Ou a outra coisa é que você tem que pensar que você é bom, você tem que fazer aquelas autoafirmação, que você tem que dizer que você tem que acreditar em você, blá 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 blá. Mas esses vídeos, essas dicas, falham por uma questão muito clara. A resposta, a solução, não depende lá de fora, ela vem de dentro. Você pode. As pessoas têm que ser empáticas, elas têm que ter cuidadosa, ela tem que ter cuidado que você tá com dificuldade de falar. Tudo bem, ótimo. Mas a maioria das pessoas estão tão preocupadas com os problemas delas que elas não vão parar para pensar nisso. Então você tem que pensar que é um projeto, é um trabalho seu. Não, a resposta nunca vai vir de alguém lá fora. Não existe, né? A realidade adulto aqui realiza na realidade é a mudança, a solução vai vir de dentro. Então, vamos lá. Porque de onde vem realmente a raiz da timidez, né? De onde é que ela vem? Conhecer a raiz é a coisa que a gente precisa para começar a entender, né? Como você começa a superar ela. Bom, eu vou falar. Tô falando isso aqui, como eu já falei, eu sou uma ex-tímida, ainda em recuperação, né? Não vou dizer que eu ainda não, por exemplo, um passo que eu ainda não dei, que eu quero dar em breve, é fazer palestras, fazer workshops aqui mesmo na Holanda, né? Em português ou inglês. É um passo que eu ainda não dei, mas está dentro das minhas próximas metas. É uma coisa que ainda tem um pouco de receio de chegar na hora e me enrolar, me embananar com o roteiro. Mas aqui no YouTube, por exemplo, eu já faço aqui meus pontos que eu quero falar e vou seguindo. Talvez tudo que eu tenho na minha cabeça que eu queira falar não consiga transmitir, mas é um processo. Eu sei que eu vou melhorando com o tempo. Vai chegar um momento que eu vou conseguir passar 100% da mensagem que eu quero te passar pelo esse filtro da minha cabeça aqui para a gravação. Mas então, o que que acontece? A pessoa tímida, no fundo, isso aqui eu vou dizer que era eu, eu fui assim. Então, ela não acredita. Não, a gente acha, né, que a pessoa tímida, no fundo, ela acredita que os outros são superiores a ela. Os outros são melhores que ela, porque ela não consegue fazer o que os outros fazem. Só que isso é uma coisa que é mais racional. Mas o contraintuitivo é que, na verdade, a pessoa tímida, no fundo, ela tem uma fantasia que ela é melhor, superior aos outros. É contraintuitivo, mas é assim que funciona. Então, ela acredita que se as pessoas estão dando risada, né? Estão dando mais risinhos, ela tá olhando, é por causa dela. Na verdade, as pessoas podem estar falando sobre qualquer outra coisa, mas não. A pessoa já fala, tá falando sobre mim. Então, quer dizer, isso já mostra um certo sentimento de que eu sou o centro, sabe? Eu sou o mais importante. As pessoas não... Sou tão importante que tá todo mundo falando sobre mim. E quando às vezes, na verdade, a pessoa tá falando sobre coisas que nem não tem nada a ver com ela, né? Outra coisa, a pessoa que é tímida, isso, mais uma vez, tô falando que eu era assim, e ainda é uma coisa que eu ainda até hoje eu tenho que ficar me policiando, é que a pessoa tímida, ela é muito crítica dos outros. Então, o medo de errar, né, o medo de cometer um erro, na verdade, é uma certa arrogância disfarçada de timidez. Por quê? Porque essa pessoa não sabe, né, aqui na cabeça, mas ela inconscientemente, isso está no inconsciente. Isso é muito difícil, na verdade, a gente tem nós todos temos pontos cegos, né? Eu tenho, você tem, todos nós temos. E a melhor maneira da gente encontrar esses pontos cegos é perguntar para alguém para nos apontar. A gente buscar uma pessoa que a gente confia, um terapeuta, alguém que possa fazer isso, porque nós não vemos os nossos próprios pontos cegos. E é isso, eu era aquela pessoa que estava sempre criticando os outros. Então aquela crítica é assim, todo mundo que está ao redor faz errado. Eu criticava os meus chefes, eu ficava pensando, por que eles são meus chefes se eu sou mais inteligente do que eles? São todos incompetentes, meus colegas. Os meus pais, né? Fizeram tudo errado, e deviam ter feito diferente. Sempre tem uma crítica contra os outros, contra as outras pessoas, contra as pessoas ao nosso redor, contra as autoridades. Porque no fundo,
a gente acha que a gente é mais esperto, mais inteligente e a gente é superior. Mas ficamos isso só na nossa cabeça, né? Fica com isso na cabeça. Por quê? Porque no momento que essa pessoa realmente agir, vou lá, vou colocar meu inglês, eu acho que meu inglês tá bom, aqui na minha cabeça tá tudo ótimo. Na hora que ela coloca o pé na vida real, né, sai na rua, vai lá conversar com alguém, ela vai ver que ela é uma pessoa comum quanto as outras e que ela comete erros. Quando ela põe aquilo que ela sempre criticou nos outros, né? Por exemplo, é muito comum, isso no Brasil é muito mais comum, eu não sei porquê, de o brasileiro criticar o outro, né? Por exemplo, a pessoa tá falando inglês, aí a pessoa comete um erro de pronúncia e já lá, não sabe falar inglês, se acha. Você vê isso também na internet, né? O que acontece? Essa pessoa que tá criticando a outra, na verdade, ela tá se achando, né? Que ela sabe fazer melhor. Mas ela não fala. Por quê? Porque quando ela falar, as outras pessoas vão ver, vão descobrir que ela não é tão assim superior. Então a pessoa tem essa ideia fantasiosa na cabeça dela, mas não põe à prova. E o maior medo, né, é que o maior medo dela falar, ela usa a timidez como uma desculpa, porque o maior medo que ela tem é de que as pessoas descubram que ela não é tão perfeita quanto ela imagina na sua fantasia. Então ela morre de medo de receber crítica. Então, da mesma forma eu falei isso no vídeo do perfeccionismo. Enquanto eu estou escondido atrás do perfeccionismo ou da timidez, eu falo, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não falo. Mas eu não falo por quê? Porque se eu abrir a boca e falar, as pessoas vão descobrir que eu sou uma pessoa normal como elas, eu erro, eu falo coisas erradas. E isso requer uma coragem, requer que essa fantasia na sua cabeça existente, ela morra, que ela deixe de existir para você aceitar, tipo, na verdade, eu realmente cometo erros, não sou tão assim especial e sou igual aos outros. E eu tô falando, né, aqui mesmo, por exemplo, tem vezes, eu já moro fora do Brasil já faz muito tempo. Eu, às vezes, falo algumas coisas aqui que eu falo, nossa, acho que isso tá errado, tá certo, não lembro mais em português se é assim. Mas tudo bem. Pelo menos aqui eu tô gravando um vídeo. Então, isso que é o interessante, o legal, da gente ver que todos nós erramos e nós somos todos iguais, né? Quando a gente sai dessa fantasia de que somos os melhores, só na nossa cabeça, a gente não vive a vida real. E isso até eu lembrei, quando eu tava preparando aqui, pensando no roteiro desse vídeo, eu lembrei de uma expressão popular, né, que eu não sei quem é, eu não sei se é um ditado popular, é uma expressão que se diz por aí, não sei quem é o autor, procurei na internet, não tem nenhum autor aqui ó, definido, não definitivo, não, um autor que dizem que que escreveu essa frase, mas existem especulações. Mas a frase é o seguinte: melhor ficar calado e deixar que pense que você é tolo do que abrir a boca e tirar a dúvida. É exatamente isso. Porque se enquanto você tá calado, você pode passar uma imagem que você pode ser inteligente ou não. Mas se você abrir a boca, as pessoas vão ter certeza. Então é aí que vem essa timidez. E vou te falar mais uma coisa. Deixa eu aprofundar mais uma camada. Você conhece aquele livro O Poder do Agora, né? Um livro que foi um sucesso de vendas. E eu sempre digo que a maioria das pessoas que compraram nunca leram o livro ou nem passaram da primeira página. Porque aquele livro tem muito conhecimento que poderiam mudar o nosso mundo, a nossa vida. E a maioria das pessoas que compraram aquele livro foi um sucesso, né? Vendeu milhões e milhões de cópias. Mas eu tenho certeza que a maioria comprou só por causa da moda, porque foi um livro, assim, que ficou popular, mas quase ninguém leu. E esse autor, né, o Eckhart Tolle, ele escreveu um livro chamado Um Novo Mundo. E o capítulo 4, ele fala sobre a interpretação de papéis, as muitas faces do ego. Então, aqui eu vou passar aqui um trecho que eu achei muito interessante que tem a ver com isso. Uma pessoa, que ele tá falando sobre a timidez, uma pessoa tímida que tem medo da atenção dos outros não está livre do ego. Nesse caso, o ego é ambivalente, pois tanto quer quanto teme a atenção externa. O temor é de que a atenção possa tomar a forma de desaprovação ou crítica. Isso é, algo que diminua a percepção do eu em vez de aumentá-la. Portanto, o medo que a pessoa tímida tem da atenção é maior do que a necessidade de que tem dela.
A timidez costuma ser acompanhado de uma autoimagem predominantemente negativa, a crença de ser inadequado. Qualquer percepção conceitual do eu, ver a si mesmo como isso ou aquilo, é o ego. Seja ela favorável, eu sou maior, ou desfavorável, não sou bom. Por trás de toda autoimagem positiva está há o medo de não ser o bom bastante. Por trás de toda a imagem, autoimagem negativa, está o desejo de ser maior ou melhor do que os outros. Oculto pelo confiante e contínuo sentimento de superioridade do ego, encontra-se o medo de ser inferior. De modo inverso, o ego tímido, que se sente inapropriado e menor, tem um forte desejo camuflado de superioridade. E muitas pessoas flutuam entre sentimentos de inferioridade e superioridade, dependendo da situação e dos indivíduos que entram em contato. Tudo que devemos saber e observar em nós mesmos é isso. Sempre que nos sentimos superiores ou inferiores a alguém, isso é o ego em ação. Então, o que eu tô falando aqui, eu trago de experiência pessoal, mas você pode confirmar com esse, por exemplo, com esse autor, que realmente essa é uma percepção que nós temos, uma fantasia, mas isso não é consciente, né? Isso faz parte da maior parte do nosso subconsciente que a gente não percebe. Por isso que eu digo que a gente tem os nossos pontos cegos, que alguém de fora precisa olhar para nos apontar isso, para quem está disposto. Então, dicas comportamentais, assim, como, faça isso, diga aquilo, haja assim, não funciona na maioria das vezes, né? Você faz isso por um pouco tempo, depois você volta àquele processo anterior, porque não tratou a raiz. Se você não trata a raiz, se você não trata a causa, não vai conseguir mudar. Então, o que você, assim, pegando aqui o que eu falei, mas nesse vídeo que eu tentei passar para vocês, espero que tenha ficado claro. Em resumo, você precisa saber realmente quem você é, o que você quer fazer da vida, né? O que você escolhe, o que você está vivendo, é o que você escolheu. Você sabe quem é? Você sabe qual é a sua personalidade? Ou você simplesmente está copiando outras pessoas, fazendo porque todo mundo faz, vivendo essa ideia fantasiosa que você é uma pessoa, mas como você não tem esse feedback da realidade, né? Esse confronto com a realidade, com outras pessoas, você não sabe se realmente o que você acredita é verdade ou não. Porque para você falar inglês, para você ter a fluência em inglês, você vai precisar ir lá fora e tentar. O início vai ser difícil, é chato, eu sei. Eu já passei por isso em vários idiomas. É difícil, mas se você não fizer isso, você preferir ficar dentro da sua cabeça, né? Pensando, não, ainda não sou bom o suficiente. Nossa, eu vou esperar uma situação perfeita para que algum dia alguém venha falar comigo e é uma pessoa empática, fale e converse comigo. Isso não vai acontecer. Porque, em primeiro lugar, as pessoas estão super ocupadas com os problemas delas mesmas. Tem tanta coisa que elas têm para se preocupar que elas não estão aí. Não vou ficar te paparicando para você te ajudar. Você tem que correr atrás dos seus resultados. E perceba que as pessoas realmente estão mais preocupadas com as questões delas do que com você. Se você saiu com o cabelo bagunçado, se a sua roupa tá do avesso, e assim, se você acredita que as pessoas estão sempre rindo de você, que você é o centro do universo. Então chegou a hora de, sabe, botar um pouco o pé no chão na realidade e perceber que você é igual aos outros, né? A gente sempre acha que é diferente, que nós somos diferentes, o que acontece com os outros não acontece conosco, mas é a realidade. Quando eu estive em Portugal também, eu fiz um peeling daqueles no rosto, daqueles que você é um químico, que a pele depois descasca todo, aí você tem a pele nova por baixo. E eu lembro que há muitos anos atrás eu comecei a fazer esse processo, já fiz umas 4 ou 5 vezes. A primeira vez que eu fiz, eu ainda tava naquela a fase tímida, né? E aí eu saí de lá da clínica com aquele produto no rosto. Depois tinha que andar no metrô e eu assim, ai meu Deus do céu, as pessoas vão olhar pra minha cara, o que elas vão pensar, e eu morrendo de timidez. Agora eu fiz isso semana passada, semana retrasada. Andei no metrô e a minha pele assim, toda descascando, porque ela queima, né? A química queima toda a pele externa, então ela começa a descascar. E você tem assim,
aquelas... E você não pode puxar, porque se você puxar, ainda tem pele que ainda é nova. E você fica a pele descascando assim. Aí eu andei no metrô, peguei ônibus, andei pra cima e pra baixo. E eu não tava nem me importando mais com isso, né? Eu pensei, nossa, realmente, se fosse alguns anos atrás, eu ia ficar super envergonhada. Eu nem ia querer andar de metrô, eu queria ficar em casa, não ir pra lugar nenhum, porque as pessoas ficavam pensando, o que as pessoas estão pensando na minha cara, assim, toda descascada. Mas as pessoas nem... É uma pessoa ou outra olha assim, né? Mas a maioria tá lá no seu telefone, se preocupado com seus problemas, então fica tranquilo. Então é isso. Eu quero que você... Não quero que você não tenha ficado chateado com esse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, mas se você precisar de ajuda, eu sei que você quer falar inglês, quer alcançar essa fluidez, e vai ter que passar por esse processo, assim, vai ter que passar por essa parede, né? Esse muro que você vai ali começar a conversar realmente, que esse é o objetivo final, né? A fluência. Então, se você precisar de ajuda, você precisar de uma luz, você pode procurar uma terapia, pode procurar um coach, não sei o que você quiser. Mas também você pode aqui, ó, aqui abaixo eu vou deixar os links, você pode entrar em contato comigo e eu posso te ajudar. Porque, como eu falei, eu já passei por todo esse processo, não sou perfeita, não alcancei a perfeição e nem vou alcançar, mas é um processo que eu já passei. Então eu sei assim, no início, para você começar a baixar, né, pôr o pé no chão, baixar a bola, sair e descer do salto, é difícil. Mas depois quando você vira assim pessoa comum, você começa a perceber que ninguém tá interessado tanto assim na sua vida, você não é assim tão importante, as coisas ficam mais tranquilas, porque você pode errar, você pode fazer coisas... ninguém tá assim, tão ligado, ninguém tá tão ligado no cada detalhe que você tá fazendo. E é isso. Então agora eu vou fazer um segmento que eu vou reagir uma mensagem aqui que uma pessoa me mandou. Tem uma reação aqui de uma pessoa, Jefferson Borges de Oliveira, no meu vídeo que eu fiz, por que ninguém no Brasil fala inglês, mesmo com tantas escolas. Depois, se você quiser assistir o vídeo, tá aqui no canal. Aí ele fez uma reação, né? Gramática e fica decorando o verbo, daí houve um gringo falando, viu que o curso não resolveu muita coisa. Exatamente. É isso mesmo, Jefferson. Por isso que eu faço esses vídeos aqui, para pessoas começarem a perceber que o que se ensina no curso, que você aprende com aqueles livros na escola, aquilo ali dificilmente reflete a realidade. Então, eu sempre vou trazer para vocês, eu espero que vocês percebam a minha mensagem aqui, né? O meu porquê a gente consegue aprender inglês de uma maneira muito mais tranquila, muito mais leve, sem precisar tanto estresse, sem precisar ficar tanto se matando em gramática. Usando conteúdo que tá aí na internet, usando coisas verdadeiras que a gente vê no dia a dia. E sem estresse, né? Então, eu agradeço por esse comentário. Se você quiser também deixar perguntas, comentários, deixe sugestões de vídeos, porque isso me ajuda a perceber que tipo de conteúdo fica bom, o que pode mais te ajudar nesse canal, tá bom? Então deixa sempre que você quiser, ou entre em contato pessoalmente, se você não quer deixar aqui um comentário, manda uma mensagem pessoal, também pode ser, tá bem? Tá tranquilo. E agora, mais uma reação, vou botar aqui na tela depois pra você ver. Enquanto eu tava em Portugal, todo mundo falava sobre o Bad Bunny, né? Aquela apresentação que teve lá no Super Bowl dos Estados Unidos de futebol. E aquele cara, o porto-riquenho, que agora tá famoso. Bom, eu acho isso tudo uma questão de marketing. Nunca ouvi uma música dele. Eu conheço pelo nome, mas conheço a cara do personagem, mas eu não sei, nunca ouvi nenhuma música dele. O que acontece? Achei interessante essa notícia que diz que o efeito Bad Bunny. Duolingo tem pico de utilizadores para aprender espanhol durante e após a atuação do músico no intervalo do Super Bowl. Quer dizer, de repente as pessoas, por causa ele ficou ali, né, naquele momento de fama, com o seu espanhol, que ele é porto-riquenho, né, e ele fala espanhol como a sua língua, E aí, durante aquela apresentação, né, ali do Super Bowl, o Duolingo, assim, ó, explodiu de pessoas começando a aprender espanhol. Isso é engraçado porque vamos ver quanto tempo essas pessoas vão ficar. Outro dia eu tava ouvindo um professor falando que
por exemplo, de 1000 pessoas que começam o ano, por exemplo, desse ano de 2026, 1000 pessoas que começaram a aprender um idioma, falaram assim, vou aprender esse idioma, inglês, espanhol, seja lá qual for a língua. Dessas 1000 pessoas, daqui a 5 anos, apenas uma terá continuado, que vai estar fluente. Então, é assim, né? O nível básico é aquela pirâmide, mais ou menos como aquela pirâmide demográfica. O nível básico tá cheio de gente. Ela é larguíssima, parte da pirâmide. Mas começa a ficar cada vez mais difícil, cada vez tem menos pessoas que vão chegando lá em cima. E você quer ser essa pessoa, esse menos de 1% de pessoas que continuam, que não desistem. Aqui embaixo estão os links. Você pode entrar em contato comigo. A gente pode ter, se você quiser ter aulas de inglês, eu posso te oferecer. Ou se você quiser saber sobre seus pontos, bloqueios emocionais que estão te impedindo de aprender inglês, ou qualquer outra questão, não se esqueça, aqui estão os links. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que você não tenha ficado muito bravo com com o que eu trouxe hoje. Eu sempre falo, isso foi o que eu passei. Existe muito mais para aprofundar sobre isso, mas aqui, senão o vídeo ficaria muito longo, eu não quero ficar falando muito. Eu quero passar uma ideia. Se você se interessa, você quer saber mais, eu posso até fazer um vídeo mais aprofundado no futuro. E depois também a gente pode fazer uma sessão individual, onde a gente pode aprofundar ainda mais. Mas isso é o que eu passei e você pode ver até onde eu cheguei. Então, existe uma causa, existe uma raiz, existe um motivo. Se você quer alcançar a fluência, se você quer ser aquelas pessoas que vão falar inglês daqui a alguns anos, ou quer começar já, se você já estuda há anos e agora você quer finalmente desenvolver, vai ter que passar por alguns momentos de choque de realidade e sair do mundo de fantasioso, né, da cabeça, da imaginação e colocar o pé no chão, né? Pôr o pé na terra e praticar como qualquer pessoa, tá bom? Deixa seus comentários e a gente se vê no próximo. Tchau!